Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, terça-feira, dia 26 de janeiro de 2021, estamos aqui mais uma vez para meditarmos a palavra de Deus, o Evangelho do dia, nesse dia em que a igreja celebra a memória de São Timóteo e São Tito, aqueles que foram colaboradores de São Paulo em sua missão. O Evangelho de hoje se encontra em Lucas, capítulo 10, versículos do 1 ao 9, que diz assim: Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou dois a dois na sua frente, e a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho hoje começa falando que o Senhor escolheu outros 72 discípulos. É muito interessante quando nós percebemos nos Evangelhos, por exemplo, no primeiro momento, Jesus que passa à beira do mar, encontra dois irmãos e diz: Vem, segue-me. E Jesus depois encontra mais dois e diz: Vem, segue-me. E aqueles que escutam o chamado de Jesus, o convite de Jesus ao seu seguimento e aceitam segui-lo, são formados. Porque Jesus ele chama e aqueles que o seguem recebem o seu ensinamento. Ou seja, se tornam discípulos de Jesus. Então, logo depois, Jesus, dentre os discípulos, escolhe 12. No Evangelho de hoje está falando que Jesus escolheu outros 72. Ou seja, meu povo, Jesus ele vai chamando pessoas para o seu seguimento, mas essas pessoas que aceitam seguir Jesus, isso aqui é importante a gente ressaltar, essas pessoas que seguem Jesus são formadas na palavra de Deus. São formadas no ensinamento de Jesus. Por que eu quero ressaltar isso? Porque nos dias de hoje existe uma tentação muito grande. Qual a tentação, Padre? A seguinte: tem muita gente que até quer seguir Jesus, ou até diz que segue Jesus, mas não querem ser formadas pelo seu ensinamento. Não querem ser formadas pela sua palavra. Esse é um problema nos tempos que nós estamos vivendo. E não dá, a gente precisa entender que não dá. Não dá para seguir Jesus se não formos também, se não formos instruídos pelo seu ensinamento. Se nós não formos formados pela sua palavra. Jesus fez isso com aqueles que decidiram segui-lo. Jesus transmitiu o seu ensinamento, ou os seus ensinamentos. Jesus comunicou-lhes a sua palavra. E eles foram sendo formados
pelos ensinamentos de Jesus. E a partir do momento que eles foram sendo formados de discípulos, eles se tornaram o quê? Missionários. Uma vez formados, eles começaram a formar outros discípulos. É tanto que Jesus, antes de subir para junto do Pai, o que ele vai dizer para os seus apóstolos? Ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Fazei discípulos meus todos os povos. Ou seja, aqueles que ouviram o chamado, aceitaram, começaram a seguir Jesus, foram formados pelo ensinamento de Jesus, pela sua palavra, agora são capazes de formar outros discípulos. É isso que o Senhor quer fazer comigo e com você. É isso que o Senhor deseja fazer com todos nós. Portanto, meu povo, tomemos muito cuidado para nós não nos acomodarmos. O Senhor quer você um cristão bem formado. Formado em quê, Padre? Formado em quê? Na sua palavra, no seu evangelho, no seu ensinamento. Ao olhar para si, se pergunte: como é que eu tenho sido formado? Será que eu estou sendo ou permitindo ser formado pela palavra de Deus? Jesus diz no evangelho de hoje: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Olha só, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Às vezes, até mesmo, as nossas igrejas estão cheias, mas com poucos trabalhadores. Às vezes, as nossas missas, as nossas celebrações estão cheias de gente, mas com poucas pessoas sendo formadas. Poucas pessoas que aceitaram entrar nesse processo de formação, de serem formadas na palavra de Deus, no Evangelho de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo possa suscitar esse desejo dentro de nós, de sermos formados pela palavra de Deus, pelo Evangelho de Jesus Cristo, assim como foi Simão Pedro, assim como foi André, Tiago, João, assim como foi São Paulo, assim como foi Timóteo, assim como foi Tito, cujas memórias hoje nós celebramos. Que hoje também você queira ser formado, ser formada pelos ensinamentos de Jesus, pela sua palavra. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.